Boa noite. É com alegria que começamos mais esta live da IBD e estamos na 12ª que estamos trabalhando sobre Jesus, no Evangelho de João. E isto é uma bênção para nós, a despeito de o estudo de hoje estar falando sobre sofrimento e morte de Jesus. E aí eu queria que você parasse e pensasse, quando você assiste um filme de Jesus, o que é que mais te gera impacto na vida? Vou pedir que a Emilce compartilhe conosco o que acontece na vida dela quando ela assiste o vídeo, ou um filme sobre Jesus. O que marca mais a vida dela? O que mais me marca são as partes de sofrimento mesmo. O caminho o caminho que ele faz, né, até o Gólgota, com aquelas pessoas todas se dirigindo a ele com sarcasmo. A gente sabe que, com certeza, naquela multidão deveria ter alguém sofrendo como nós sofremos quando vemos as cenas, né? Uhum. Mas eu creio que a maioria, pelo menos para mim, o que marca mais é o sofrimento do caminho até a cruz. Uhum. E é interessante que, humanamente, a gente pensa que o maior sofrimento de Jesus foi as chicotadas, foi o carregar da cruz até o Gólgota, e até mesmo você ser ali pregado, pés e mãos na cruz, né? Imagina aqueles pregos passando por sua carne, até fixar você na cruz. E isto que iria sustentar todo o peso. Então é algo que realmente marca a gente humanamente. Mas em tudo isso, o que Jesus vai só dizer é quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste?". Aquele momento foi o momento de maior sofrimento de Jesus, porque ele recebe todo o pecado da humanidade. Mas a gente não consegue pensar em todos os sofrimentos de Jesus nesse sofrimento, porque a gente não tem uma moeda para fazer comparação. É algo espiritual. Jesus, que nunca teve pecado, se fez pecado por nós, né? Então, e aí há uma cisão entre ele e Deus, uma separação, porque Deus não pode coabitar com o pecado, né? Essa é a situação. Mas hoje o estudo, esperamos que no final de você chegar na lição, você possa compreender que os últimos passos de Jesus até a cruz foram de grande sofrimento. Mas havia uma sede para que isso acontecesse muito grande dos religiosos. Não era a população. Quem mais estava trabalhando para que tudo isso acontecesse, para que Jesus fosse punido e chegasse à morte, eram os próprios doutores da lei. Eram aqueles que deveriam realmente estar trabalhando de entender o que estava profetizado e ver esse entendimento. Então é muito importante que você possa ter esta compreensão. Mas também, eu espero que ao terminar, você possa compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus está acima de qualquer circunstância. Lembre-se que Jesus, lá quando está orando, ele faz um pedido. Se for possível,
passa de mim esse cálice, mas contanto seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Então é muito importante termos isto em mente, que a vontade de Deus sobrepõe a todas as circunstâncias que nós vivemos. E se nós entendermos isto, então vamos falar como o profeta disse: que se cumpra em mim a tua vontade. Maria também vai dizer isto ao receber a do anjo, a notícia de que ela seria aquela que daria a luz ao Filho de Deus. Então, que se cumpra em mim, a tua serva, a tua vontade. Né? Então, todos os servos de Deus acabam tendo essa compreensão. E nós, que somos filhos de Deus nos dias de hoje, também precisamos ter essa compreensão. E se tivermos essa compreensão, então a bênção de Deus vai estar sobre nossas vidas. Então, lembre-se desta situação e se coloque diante de Deus. Mas também compreender que a vitória não está na própria força ou nos recursos. A vitória é algo concedida por Deus através do Espírito Santo, que está atuando no nosso viver e que permanece em nós. O texto áureo de hoje vai trabalhar em João capítulo 19, verso 30, e ele vai dizer o seguinte: não entendi. Adrien, Sim, pastor? o voltar ao início não é para mim. Não. Tá. É que apareceu essa frase aí. Mas tudo bem, vamos dar sequência à nossa aula. Não sei, acho que é porque a irmã Enedina entrou, mas só foi isso. Não, tudo bem, não tem problema. Então, uma coisa que precisamos ter em mente aqui é de que no ensinamento do Senhor, ele está colocando o Espírito Santo, vai trabalhar em nossas vidas e vai nos dar a condição de termos a compreensão de que a ação de Deus é que vai realizar o plano dele completo através de cada um de nós. E isso é muito importante. Então, nunca pense que na obra de Deus você está contribuindo a não ser através da obediência. E assim, então, vamos poder ser instrumentos na mão de Deus. Mas também precisamos aproveitar este momento e ter uma atitude de testemunhar ao mundo sobre o que Jesus fez, por que que ele sofreu a morte. E é interessante que nós precisamos ter em mente que ele vai dizer isso. Talvez você diga, por causa dos meus pecados, por causa dos pecados dos romanos, dos judeus, tentando colocar alguma coisa que você pudesse dizer foi por causa disto. E na situação, o próprio Deus trabalha através de Jesus para que se cumprisse a vontade de Deus. Por isso que Jesus se entrega. Ninguém teria poder de matar Jesus se não fosse esse o plano do Senhor. Todo o poder está na mão de Deus. O próprio Jesus, quando Pedro o defende, ele diz: você acha que eu não poderia pedir uma milícia celestial, milhares de anjos, e eles viriam em minha defesa? Mas isto tudo vai acontecer para que se cumpra a vontade do meu Pai. Eu beberia isto porque é a vontade de Deus, né? E aí, então, Pedro vai entender essa situação. Mas vamos começar agora entendendo que, a despeito de Jesus estar caminhando entre eles por 3 anos, e eles procurando ocasião, quer para tornar ele o rei,
perdão, quer tornar ele o rei dos judeus, quer prendê-lo e levá-lo à morte. Então, isso foi algo o tempo todo acontecendo na vida de Jesus. Em todas essas situações, o Senhor sempre saía daquele local e ia para outro local proclamar as boas novas. Mas agora chegou o tempo de que vai se cumprir tudo aquilo que ele já havia predito e já havia falado por muitas vezes para os seus discípulos. E aí eu vou pedir à irmã Emilce que abra aí a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 18, e nós vamos ficar no capítulo 18 e 19, tá? Então, fique tranquilo, abra sua Bíblia em João 18, e vamos começar dos versículos de 1 a 9. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Como é maravilhoso a figura do nosso Senhor diante de tudo que ele plantou, proclamando as boas novas, no meio de todas as pessoas, várias vezes no templo, e parece que quem foi prender a ele eram pessoas que desconheciam por completo, e na verdade isso não é isso que acontecia. Todos, quer romanos, quer visitantes da cidade, todos conheciam a Jesus pelo que ele fazia e como ele fazia. Mas parece que deu um branco na cabeça de todo mundo e, a despeito de Jesus falando, sou eu, o que apoderou na vida deles foi um temor. Não a missão que eles tinham. E a missão que eles tinham era, ao encontrar Jesus, pegar Jesus, prendê-lo, amarrá-lo e levar embora para que ele fosse julgado, né? Então, esta era a situação, mas parece que isto não acontece. Mas eu quero sair desse ponto e trabalhar com vocês algo que aconteceu antes disso, que ah, não faz parte do texto da nossa lição, mas eu vou narrar a história. Jesus, quando sai com os seus discípulos e os leva neste local, ele os leva para orar. E Jesus, antes que acontecesse todo esse momento da prisão, Jesus está orando, conversando com o Pai e já de antemão passando pelo sofrimento todo que ele iria passar de fato. E aí, então,
a palavra de Deus mostra que Jesus volta 3 vezes estar com os seus discípulos, dizendo: "Agora é hora de vocês orarem. Agora é hora de vocês orarem. Agora chegou aquele que me trai". Quando a gente não faz aquilo que, precisa ser feito, que é nós nos prepararmos diante da situação, nós não estaremos prontos. E é isso que vai acontecer. Por isso, a próxima etapa que nós vamos olhar está no versículo 10 e 11. E diz assim: Simão Pedro trazia uma espada e tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso eu não haveria de beber o cálice que meu pai me deu? É nessa hora que eu estou falando que Jesus está dizendo o seguinte: eu estou entregando minha vida porque esta é a vontade do meu Pai, que é agora a minha vontade, porque eu vou beber esse cálice. Você entendeu isto? Então, vamos tirar um pouco esta situação de que quem foi o culpado pela morte de Jesus? O que você pode fazer é: por que que eu não estou vivendo em intimidade com o Senhor, já que ele entregou a sua vida por mim e por você? Para que nós possamos experimentar o que ele vai dizer mais à frente. Ele vai dizer mais à frente que ele entrega a sua vida para que você, se tornando filho de Deus, viva uma vida abundante. E viver uma vida abundante é viver uma vida muito mais dependente do Senhor. Então, lembre-se, não sou eu na minha força, não é você na sua força, nos seus recursos, que poderemos fazer a obra de Deus. A obra de Deus será feita pela nossa obediência e pela nossa dependência. Então, lembre-se desta ordem que o Senhor está nos ensinando no estudo desta lição. E aí vamos ter essa compreensão. Mas Jesus, saindo agora um pouco novamente, Jesus já havia predito que Pedro iria negá-lo. E Pedro disse: de maneira nenhuma. Podem todos eles te negar, mas eu nunca farei isto. Então Jesus diz o que vai acontecer. E o que Jesus diz que vai acontecer, acontece. E vamos ver então o que vai acontecer, começando no versículo 15 e indo até o versículo 27. Por favor, leia. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela, então, perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo.
Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Cumpre-se aí aquilo que Jesus havia avisado a Pedro que iria acontecer da parte dele. E é interessante nós entendermos isto, porque Jesus vê as coisas antes da gente pensar em fazer. A nossa vida diante do Senhor é como 1000 anos em um dia. Passado, presente e futuro, para Deus, é uma única coisa. E Ele vê tudo que nós estamos para fazer antes de até mesmo pensarmos em fazer. E muitas vezes o Senhor adverte isto, dizendo o que vai acontecer, como no caso de Pedro. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Você imagina Pedro líder, Pedro destemido, Pedro corajoso, Pedro aquele que nega Jesus, que trai Jesus? Não havia esse pensamento na cabeça dos discípulos que poderia acontecer. Mas Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Deus queria que Pedro experimentasse viver pela dependência de Deus, dando sequência na obra que Deus deixaria através dos discípulos. E eles recebem essa ordem, recebem essa missão e cumprem até chegar a nós. A pergunta é: daqui para frente, o que é que vai acontecer com esta missão? A quantos nós estamos anunciando? A quantos nós estamos testemunhando que já vivemos uma vida abundante, porque pertencemos a Jesus? Então é muito importante você ter isto em mente. Jesus é interrogado e quando ele está sendo interrogado, ele vai tratar dos assuntos que eram notórios por todos. E por esses assuntos serem notórios por todos, é que ele vai ser crucificado, mas também ele é inocentado. Ele é crucificado pela pressão política, pela armação que foi feita, não porque Jesus era culpado. E isso está registrado em João, capítulo 18, versículos de 19 até o versículo 38. João 18, de 29 a 38. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti.
Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Interessante que em todo esse momento que Jesus é interrogado, os acusadores, nem eles mesmos sabem quais são os motivos que eles estão apresentando Jesus. Pilatos faz uma pergunta direta, mas recebe uma resposta vazia e sem nenhum propósito. Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregue a ti. Eu não fiz essa pergunta. A pergunta que eu fiz, que acusação? Ser criminoso é algo da sua lei, é algo que vocês estão dizendo, não é algo que eu possa substanciar como uma acusação para tirar a vida desse homem. E Pilatos continua conversando com Jesus. E ao conversar com Jesus, a conclusão é de que Pilatos não vê acusação. Não tem motivos. Tudo isso é uma situação não que o Senhor pudesse estar tendo algum motivo para ser condenado. Pelo contrário, quando ele pergunta se Jesus é rei, no verso 37, então Jesus faz uma pergunta e diz: então você é rei? Disse Pilatos, e Jesus responde: tu dizes que eu sou. E de fato, esta é a razão que nasci. Para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade, logo não é você, Pilatos, todos que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. E ele disse, e aí ele vai responder, e Pilatos sai da presença dele, e agora Jesus vai ser apresentado ao povo. No versículo do capítulo 19, começando do verso 4, ele começa a dizer, mais uma vez, Pilatos sai e diz aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Não é de condenação. Não
tem a acusação. Vocês não apresentaram nada. Vocês vieram sem nenhum motivo para ser apresentado e pedem a morte. E aí, vendo que não tem fatos, ele, o sumo sacerdote e os líderes da igreja começam a gritar: crucifica-o. Lembre-se, a morte de cruz era destinada aos piores criminosos. E então Pilatos entrega ele para que eles o crucificam. Quando Pilatos faz isto, Jesus é colocado sobre ele a sua própria cruz e ele sai para ir ao morro chamado Caveira, que é Gólgota, em aramaico. Ali o crucificaram com 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos vai mandar fazer a inscrição da acusação que os judeus mencionaram para ele. E aí ele escreve: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Imediatamente, como que os judeus entregam o seu rei à morte? Que coisa mais sem nexo! E os sacerdotes voltam rapidamente até Pilatos e diz: não escrevas rei dos judeus, mas sim que ele dizia ser o rei dos judeus. E nessa hora, Pilatos endurece com eles e diz: o que escrevi, escrevi. É isso que vai permanecer lá. Que vocês saibam que vocês estão crucificando o vosso rei. E assim é que vai acontecer a situação da morte de Jesus. Ele é pregado na cruz, suas roupas são disputadas entre os soldados, tudo que estava escrito. Jesus fala com sua mãe, apresenta a ele o seu discípulo e diz: de agora em diante você cuida dela. E isso vai acontecer, esse cuidado, e tudo vai sendo que foi predito como profecia, vai sendo cumprido. Mesmo sendo profetizado, mesmo sendo cumprido, eles não enxergaram que ali estava o enviado de Deus. A minha pergunta é: quem é Jesus para você? Para eles era um profeta, e um profeta que incomodava. E para você? Se você declara hoje que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, então você precisa recebê-lo em sua vida. E a partir do momento que você recebe a Jesus em sua vida, você passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus. E o seu nome é escrito no livro da vida. A partir desse momento, o Espírito vem e habita em você.
O Espírito te guiará a toda a verdade. O Espírito vai mostrar qual é a vontade de Deus para cada uma das situações que você precisa vivenciar em sua vida, cumprir em sua vida, para ter a bênção de Deus no seu viver. Então é muito importante que você se coloque diante de Deus e comece a realmente experimentar este relacionamento que Deus tem proposto para todos os seus filhos. Jesus chega num determinado momento que ele vai dizer isso, começando do versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja e colocaram a esponja na ponta de um caniço de ensopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, disse Jesus: Está consumado. Eu gostaria que você atentasse para esta expressão: está consumado. E eu quero trazer à sua memória algumas coisas. Uma das coisas é a parábola que Jesus conta do rico e de Lázaro. E ele diz que Lázaro só teve sofrimentos aqui na terra, mas agora estava na presença do pai Abraão, que é a figura para o judeu de Deus. E ali o rico, olhando do inferno, enxerga a Abraão. A conversa não é com Lázaro. A conversa é com Abraão. E o rico diz: peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque aqui essa gota d'água na minha língua para que eu possa me refrescar, porque eu estou ardendo em sofrimento. E Abraão disse que isso seria impossível. E aí ele lembra dos seus irmãos. Então, peça que ele volte até a casa de meu pai, para que os meus irmãos não venham para cá. E ele diz: isto também é impossível. Mas se ele ressuscitar dos mortos, ele crerá, eles crerão. E o Senhor disse: nem que ressuscitasse um dos mortos e enviasse até os seus irmãos, eles iriam acreditar. A minha pergunta é: o que você precisa para ter o Senhor em sua vida, crer e depositar tudo o que você é, para que Ele possa lhe revestir e lhe abençoar? O que é que você precisa a mais para crer em Jesus? Eu quero dizer uma coisa muito importante. A palavra está consumado significa que nada mais será feito. Ou você crê no plano de Deus e o recebe, ou você vive a sua vida. Mas saiba que no final você não vai estar com Cristo no céu. É muito importante que você tenha isso em mente. A escolha é só sua. Deus já mostrou o seu amor. Então é importante que você se coloque diante dele e realmente experimente a bênção dele na sua vida. Como viver, glorificar e honrar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que o servo que conheceu a Jesus, Nicodemos, vai e pede o corpo de Jesus, estando ele já morto, para que ele possa sepultar. E acontece isto no versículo do capítulo 19, verso 40. Tendo tomado o corpo de Jesus,
Os dois se envolveram em faixas de linho juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar aonde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Jesus é sepultado. Jesus está morto. Seus adversários, inimigos e Satanás estão felizes. Mas ali nasce a consumação para que nós pudéssemos receber a salvação dada por Deus. O Cordeiro Pascual perfeito foi sacrificado. E agora, sobre nós, abre-se um caminho largo, espaçoso, que vem de um convite maravilhoso de Deus para a minha vida, quando eu recebi há 55 anos atrás, e você que pode recebê-lo agora. E você vai começar esta caminhada experimentando a presença de Deus na sua vida. O meu convite é que esta morte de Jesus não fique em vão. Mas, pastor, vai terminar a lição assim? Hoje vai. Hoje vai. Na próxima lição, nós vamos trabalhar sobre a ressurreição de Jesus. E esta é a grande bênção do Senhor para nós, a ressurreição e vida. Então eu espero que verdadeiramente você continue participando de nossas lives. Compartilhe com seus amigos, para que eles possam ter a alegria de conhecer por que Jesus veio. Por que que Jesus sofreu? Por que que Jesus se entregou por nós? A resposta está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, se você está próximo de Vila Matilde, quero lhe convidar a você vir nos visitar. A casa é sua, será um prazer estarmos juntos adorando o nosso Deus. No próximo domingo, se Deus assim permitir, o nosso pastor estará de volta, completando o seu período de férias. E vai ser uma alegria para a nossa igreja esse reencontro e de podermos estar juntos adorando a Deus. Que você verdadeiramente tenha este privilégio de poder estar conosco e assim adorarmos ao Senhor. Compartilhe essa live e que possamos estar juntos, exaltando o nome do Senhor. Venha tomar um café conosco. Logo depois, ao terminar a escola bíblica dominical, temos um café de comunhão. Deus lhe abençoe grandemente. Fique com Deus. Obrigado, pastor Salovi. Esses ensinamentos nos lembram o sacrifício de Jesus sem que nós merecêssemos, mas ele se sacrificou em nosso lugar. Amém. Maravilhoso. É a história do amor de Deus. É verdade.